Fala galera, Edu Oliver aqui, tudo bem com vocês? Rodada do Domingão aí, pegou fogo, hein? Tem assunto aí pra gente poder falar. Mas antes de começarmos a abordar aí os assuntos do final de semana, principalmente dos jogos que acabaram agora há pouco do domingo, não esqueça de entrar aqui no nosso canal A Voz das Arquibancadas no YouTube, deixar o seu like e o seu comentário, que é super importante para gente. E para quem quer acompanhar o nosso programa A Voz das Arquibancadas, todas as segundas-feiras às 19h30 ao vivo no YouTube. E amanhã tem a Voz das Arquibancadas, hein? Vamos repercutir muito aí essa situação do Corinthians. Corinthians que está na zona do rebaixamento. Antônio Oliveira mexendo mal pra caramba, a pressão aumentando. Então tem muita coisa pra gente falar do Corinthians amanhã no programa Voz das Arquibancadas. A gente vai dar uma pinceladinha aí no Corinthians, que é de praxe, né? Então não vamos deixar o Corinthians também passar batido nesse vídeo. Mas antes de falarmos do Corinthians, vamos aos jogos do domingo, né? Tivemos aí na rodada uma goleada histórica. Flamengo 6, Vasco da Gama 1. Meu Deus do céu, imagina como deve estar lá São Januário e principalmente os torcedores do Vasco no momento que o gato passa na frente da câmera, mas tá tudo certo. Vamos continuar. Então, goleada do Flamengo. Teve também São Paulo 2, Cruzeiro 0 no Morumbi. São Paulo que saiu na frente ali com o gol do Lucas. Depois o Cruzeiro cresceu no jogo, foi melhor que o São Paulo, principalmente no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo teve um jogador expulso e mesmo assim continuou jogando melhor do que o São Paulo. Só que o Cruzeiro perdeu muitas chances de gols. E aí no segundo tempo, quem não faz leva, e o São Paulo fez o segundo com o Caleri, que deu números finais aí, São Paulo 2, Cruzeiro 0. Tivemos também mais cedo, às 4 horas da tarde, Criciúma 1, Palmeiras 2. Palmeiras que conseguiu o seu golzinho ali no final da partida e conseguiu levar 3 pontos para São Paulo, mas o Palmeiras não jogou bem, hein? Então, alguns jogos aí já seguidos do Palmeiras que essa equipe cai de rendimento. O Abel fica até bravo quando se fala nisso, mas a verdade é que o Palmeiras não vem jogando bem. Os 3 pontos é importante, mas o futebol do Palmeiras deu uma caída, hein? Então, se o Palmeiras não abrir o olho aí, vai ter dificuldades. E olha que o Palmeiras é um time que nos últimos anos vem ganhando tudo. Então, a torcida do Palmeiras não está mais acostumada a ver esse futebol tão baixo quanto o Palmeiras vem apresentando. Mas o Palmeiras venceu. Venceu, levou 3 pontos para casa. E agora vai ter aí a pausa de novo, né, no campeonato por conta dos jogos aí da seleção, data FIFA e tudo mais. Mas o Palmeiras precisa abrir o olho. Vamos ver como que o Palmeiras vai voltar depois dessa parada. E aí tivemos também Atlético Mineiro 1, Bahia 1. Tivemos Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Fortaleza venceu. Aí o Fortaleza é um dos poucos times que não perdeu aí nesse campeonato. Foram 4 empates do Fortaleza e 2 vitórias. Então o Fortaleza deu um salto aí na tabela. E o Atlético Paranaense, que vinha aí na liderança, perdeu o jogo lá no Ceará. Então, esses foram os jogos do domingo. E agora, falar um pouquinho do Corinthians, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Cara, a novidade aí que já tá repercutindo nas redes sociais e todo mundo aí comentando, inclusive eu postei no Instagram, o Daverson no Corinthians, hein? Novo jogador do Corinthians nós vamos anunciar logo, porque tem 90% já de acerto entre Daverson e Corinthians. Daverson que foi um pedido exclusivo do técnico Antônio Oliveira, que não abre mão desse jogador, gosta muito dele, e o Antônio Oliveira quer o Daverson no Corinthians, o que dividiu muito a opinião do torcedor, porque tem torcedor bravo demais aí com essa história de repente o Daverson chegar no Corinthians. Eu até lembrava aqui de uma história, né, de um jogador que teve assim uma repercussão muito ruim quando o Corinthians contratou e foi vítima de protestos, de ameaças e tudo mais. Foi o Paulo Nunes. Lembra quando o Paulo Nunes veio jogar no Corinthians? A torcida do Corinthians não aceitou de forma alguma essa contratação. Eu lembro que até cheguei a ir em alguns jogos do Corinthians no Pacaembu, onde a torcida do Corinthians cantava sempre quando o Corinthians entrava em
em campo e o Paulo Nunes estava jogando, a torcida do Corinthians cantava: Paulo Nunes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Timão. E só que a torcida do Corinthians nunca engoliu e o Paulo Nunes sofreu com o tempo que ficou no Corinthians, até que ele não aguentou mais e pediu para ir embora devido ele sofrer ameaças e tudo mais. Paulo Nunes chegava a andar com 3 seguranças particulares quando ele veio para o Corinthians, e a torcida do Corinthians o ameaçou. Foi uma série de coisas que fizeram para que ele pudesse deixar o Corinthians, e o Vanderlei, na época técnico do Corinthians, queria que ele ficasse, mas ele não aguentou a pressão e foi embora. E agora o Daverson, né, que também tem um histórico aí de provocações contra a torcida do Corinthians, segurando faixa, chupa gambá, xingando até o ex-apresentador, o ex-jogador craque Neto, apresentador dos Donos da Bola, e incentivando ali a torcida do Palmeiras xingar o Neto também, assim como ele com aquela faixa ali desrespeitou a torcida do Corinthians. Então o torcedor corintiano não se esquece disso. E aí o pessoal pergunta: Edu, e o que você acha do Daverson? O que eu acho? É um jogador polêmico, é um jogador raçudo, é um jogador briguento, é um jogador que tem a cara do Corinthians, tirando essa rivalidade do Palmeiras, porque falta isso nesses jogadores do Corinthians, jogadores com vergonha na cara, jogadores com raça, com brio, que entendam o que é o Corinthians e podem falar o que for do Daverson, mas raça nesse jogador não faltaria. Daverson vindo, a contratação dele se confirmando, é um baita de um jogador, porque se ele faz um gol no clássico, principalmente contra o Palmeiras, e vai para a torcida do Corinthians abraça ele, porque da mesma forma que ele fez lá atrás, se ele faz um gol, por exemplo, contra o Palmeiras e pega uma das faixas, o Palmeiras não tem mundial, 51 é pinga, cai nas graças da Fiel. Então a gente sabe como o torcedor do Corinthians ele ao mesmo tempo que ele cobra, ele ao mesmo tempo é aquele torcedor que é apaixonado por jogadores de raça. Eu sei que muita gente vai discordar, vai falar: você tá maluco, jamais, esse cara no Corinthians, tudo mais, mas eu particularmente gostaria sim de ver o Daverson no Corinthians, porque acho que é um jogador que tem personalidade, que tem raça, que tem vontade, que tem garra, o que a maioria desses pé de rato que estão lá não tem. Mateuzinho, que não joga nada, Hugo, que é um dos piores laterais da história do Corinthians, você entendeu? Rodrigo Garro, camisa 10, que fez 2 gols até hoje com a camisa do Corinthians, é um cara que entrega muito pouco pro patamar que colocam ele aí, que compararam o Rodrigo Garro até com o Neto. Você entendeu? Vocês estão de brincadeira, meu irmão. O Garro não serve para limpar a chuteira do Neto. Você entendeu? O Garro não joga nada, cara. Um jogadorzinho de nível muito fraco, joga contra times intermediários. Corinthians ganhou aí 3 jogos contra times da Série D, que foi o América de Natal, contra o Argentinos Júnior, que é um time fraco na Argentina, e contra o Racing do Uruguai, que é outro time fraco também no Uruguai, e muitos torcedores aí se empolgaram. E eu falei: calma, porque quando o Corinthians pega um jogo de nível igual ele, ou um pouquinho superior, o Corinthians não entrega nada, e o resultado disso é a zona do rebaixamento, que o seu Antônio Oliveira também tem culpa, porque mexe muito mal na equipe, porque insiste com jogadores que não têm condições de jogar no Corinthians, você entendeu? Então todo mundo tem que ser cobrado em cima dessa situação do Corinthians, sim, tá? Precisa ter vergonha na cara, precisa ter mais atitude, e pelo menos o Daverson tem isso. Vai ser o salvador da pátria? Não, mas garra nesse jogador não vai faltar. Então, se vier, para mim é uma baita de uma contratação, e o Antônio Oliveira quer ele, porque o Antônio Oliveira não abre mão do Daverson no Corinthians. É uma das prioridades dele nos pedidos de contratações que ele fez para a diretoria do Corinthians. Mas é aguardar para ver. Amanhã a gente vai falar muito mais na Voz das Arquibancadas. Vocês podem entrar lá no chat ao vivo, participar, mandar sua mensagem que nós vamos ler, tá bom, galera? Então é isso, ficamos por aqui. Essas foram as análises. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa também. Se quer discordar, escreve aí, manda mensagem, a gente lê, a gente vai dar essa interação junto com vocês. Aqui vocês têm voz, a Voz das Arquibancadas é a voz de vocês. Então é muito importante que vocês participem com a gente, tá bom? Grande abraço a todos, ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser, com o programa Voz das Arquibancadas, às 19h30 aqui no YouTube, tá bom? Grande abraço a todos, tamo junto e vai Corinthians!